do Supremo, que é o núcleo de repercussão geral e o núcleo de recursos. E então eu coordeno atualmente o núcleo de recursos extraordinários da presidência, né? O STJ ele tem uma estrutura toda montada na presidência, nós não. Nós optamos por tentar consolidar essa sistemática na Secretaria Judiciária. São eles que fazem a primeira análise, mas isso ainda nós estamos implementando, porque também depende de automação, e estamos ainda engatinhando na automação, ao contrário do STJ. Buscamos, inclusive, o modelo do STJ, de gestão dos recursos especiais no âmbito da presidência. O Tiago tem sido um parceiro, né, Tiago? Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O recurso especial e extraordinário e o STJ deu provimento ao agravo, ao RESP, né? Então, o recurso extraordinário está prejudicado. Então, nos termos do artigo 1031, parágrafo 1º, diz o seguinte, que o STJ encaminhará os autos para o Supremo caso o RE não esteja prejudicado. Então, já existe uma decisão do ministro-presidente, no sentido de que, exatamente para evitar essa procrastinação, esse fluxo de processos indevido, né, já que o RE está prejudicado, que o próprio STJ possa declarar, né, a prejudicialidade do RE, conforme a disposição do CPC. Foi oficiado para o presidente do STJ, né, o ministro Noronha, e para o relator num caso específico, tá? Isso aqui está dependendo de uma atuação institucional, STJ, STF, mas a intenção nossa é que nos casos em que houver recurso especial, recurso extraordinário, e que efetivamente haja prejudicialidade do RE, que o STJ não encaminhe para o Supremo, ele mesmo declare que está prejudicado. Agora, quem vai fazer isso? Se é o relator, se daria numa outra esfera, presidência, etc., isso aí não está definido. A gente tem um volume muito grande de RESPs providos, em que só para o Supremo, só para a gente dizer que o RE está prejudicado. Então, isso é uma medida de gestão, tá? Na verdade, se negou o segmento, foi um erro. Ele julga prejudicado. Aí já aconteceu de se recorrer para poder ficar prejudicado e se provido. Aí o negócio desce lá embaixo e não provido, né? Ninguém sabe o que mas aí foi um erro, um equívoco que passou. Exatamente, o correto se já foi provido, o Supremo simplesmente julga prejudicar, na verdade, declara a prejudicialidade, né? Então, mas isso aqui é uma atuação mais recente que tem, né? Que a gente tem feito junto e que nós vamos fazer junto ao STJ, exatamente como uma medida de gestão. Gente, a minha exposição aqui, ela está muito mais focada em gestão de recursos, só para vocês não criar grandes expectativas em termos de questões processuais. Claro, a gente está aberto também para vocês. Então, em relação à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, nós temos essa questão de ordem desde a época do ministro Gilmar Mendes, uma reclamação também já em relação ao CPC de 2015, né? O Daniel vai falar sobre essa questão dos agravos cabíveis, né? Porque inicialmente ficou aquela dúvida, caberia os dois, né? E o princípio da unirrecorribilidade, etc. Mas se definiu que o agravo 1042 e, em contraparte da sistemática, o agravo do 1030. Então, lá na presidência, a gente acabou, como uma forma de orientar os tribunais, porque quando nós assumimos, a gente viu um volume muito grande de agravos que subiu para o Supremo, interpostos com base no artigo 1042, e que se surgiu contra-decisão que aplicou exclusivamente a sistemática de repercussão geral na origem. Então, com isso, a gente já viu uma jurisprudência, claro, mas a presidência soltou uma orientação no sentido de que o tribunal realmente tem competência, né, para dar seguimento aos agravos do 1042, e que é um erro grosseiro você interpor o agravo do 1042 contra a decisão que aplica a sistemática. E também, aqui no caso, que era uma dúvida, depois de julgado o agravo interno, se caberia recurso, né? Esse precedente aqui, tem o precedente do Gilmar, esse aqui, o 763-9
957, em que não cabe qualquer recurso, né? O que tem ocorrido no âmbito do Supremo é meio que uma troca do recurso pela reclamação. Então, aumentou muito o volume de reclamação no Supremo em razão desse entendimento. É a forma que as partes se encontram. Cabe reclamação, o Supremo entende que cabe, mas é excepcional. Então, você realmente tem que demonstrar uma erronia, né, na aplicação da sistemática da repercussão geral. Aí, é porque a reclamação, até há alguma discussão, nesses casos em que nega segmento, que a questão ficou só na presidência, quem teria competência para apreciar a reclamação. Mas hoje as reclamações elas vão para os relatores, então não tem como, né, vai depender muito do relator. Se ele vai admitir ou não se usar uma reclamação só para muitos processos. Talvez uma atuação da AGU, no sentido de, vamos estar a primeira, já tem uma decisão. O TST é complicado. TST seria o próximo tribunal que a gente está pensando em fazer uma reunião, e aí eu estou fazendo um levantamento, né, dos casos do TST, mas é bem complicado. E eles se furtam muito da aplicação da sistema de repercussão geral. Eles colocam qualquer fundamentozinho lá na decisão para torná-la mista e forçar a subida do recurso para o Supremo. Mas isso aí teve uma decisão acho que da ministra Carmen. Então, eles estão fazendo isso com outra questão, que inclusive os advogados foram lá falar com a gente, mas a priori a gente não tem muito o que fazer, que eles também estão negando transcendência, que diz respeito àquela discussão dos acordos coletivos de trabalho, né, que o Gilmar acabou meio que fez um guarda-chuvão agora, num tema de repercussão geral lá, e que aquela discussão dos turnos de revezamento, horas extras, né, em razão de turnos de revezamento de trabalho, e aí eles acabaram de fazer isso também em relação a esses casos, é um volume grande. E aí o advogado foi lá na presidência falar com a gente e tal, tá com memoriais lá, eu ainda vou dar uma olhada, mas a gente não conseguiu pensar em o que a presidência poderia fazer em termos... Agora, que seria interesse nós, realmente... Pois é. E aí a gente é um problema realmente, e aí eu acho que talvez, não sei, a gente tem interesse lá na presidência de arrumar uma solução... de barrar esses processos sem que encha de reclamação, né, nem assoberbe o Supremo de reclamação. Mas a gente pode conversar, tá? Nós tivemos um caso, inclusive, que fugiu um pouco do agravo, mas era comum no STJ, mesmo depois de julgado, muito em matéria criminal, tá? Depois de julgado o recurso especial ou o agravo em recurso especial, etc., eles entraram com recurso ordinário para o Supremo, totalmente cabível. Só que no caso do recurso ordinário, como não há previsão de fazer um juízo prévio de admissibilidade, a vice-presidência do STJ entrou em contato com a gente e disse assim, a gente precisa de assim, tipo assim, a gente pode fazer isso. Então, nós, nesse caso de recurso ordinário também, a gente fez uma decisão e para que, entendendo que não precisaria encaminhar o processo, que não estaria usurpando competência do Supremo e nem a súmula 727. Os casos concretos que a gente pegou eram recursos ordinários, no caso eram matérias criminal. Em relação à primazia de julgamento de mérito, e no caso de desconsideração ou correção de vícios formais, nós temos um precedente do ministro Gilmar, mesmo agora na sistemática do CPC de 2015, entendendo que a comprovação do feriado local tem que ser feita lá quando da interposição do recurso extraordinário. Esse também é o entendimento do STJ, né? Há uma certa crítica, né, considerando... Mas, assim, a comprovação, agora, se foi legível, alguma coisa assim, que houver uma fundada dúvida de que ele realmente comprovou, aí sim, acho que cairia na regra da correção, poderia pedir para corrigir, alguma coisa assim. Mas sobre essa questão de correção de vícios formais, o Supremo, acho que isso aqui deve estar muito mais avançado no STJ, o Supremo ele está ainda assim,
praticamente precedentes nesse sentido de que quais seriam os vícios sanáveis, né, passíveis de correção. Claro, no âmbito da presidência, a gente já tem um entendimento de, por exemplo, ausência de procuração, sanável. A questão da própria assinatura, a gente ainda, isso aí não está definido, né? Se poderia intimar o advogado para... Então, assim, não há uma definição no Supremo sobre quais vícios formais poderiam ser desconsiderados, porque no âmbito da presidência, dependendo, é mais fácil. Se você tem um outro óbice, né, que você possa aplicar, é mais fácil superar isso e já decidir por outro óbice. Então, acaba que você não tem uma e como a maioria dos recursos tem ficado lá no âmbito da presidência, você acaba não tendo uma jurisprudência sobre essas questões muito formais. Claro que se houver um agravo regimental, diferentemente do STJ, a própria presidência que analisa, tá, o agravo regimental, não é distribuído o regimental. Isso vai ter, evidentemente, vai ter uma decisão do plenário, né, do Supremo, e a questão vai ser submetida aos demais ministros a partir do julgamento do agravo regimental, que é julgado pelo plenário. Tá? Por exemplo, o que a gente tem hoje, e é uma questão que, assim, do ponto de vista doutrinário, ainda, assim, inclusive de posição doutrinária, acho que talvez do próprio STJ, não do Narer, né? Mas, no caso de a matéria está com repercussão geral reconhecida, né? Considerando as normas lá do 1030 e seguintes, que diz assim, que ele sobrestará, quais são os procedimentos que o juiz de origem vai, né? O tribunal de origem, o juizado, que ele vai adotar no caso de matéria com repercussão geral reconhecida. Então, lá nos tribunais, eles continuam aplicando os óbices dos recursos, mas na orientação que nós temos passado nos tribunais, a gente tem entendido o seguinte: em relação ao tópico formal da repercussão geral, não há uma definição ainda do Supremo. Tem precedentes da primeira turma, notadamente do ministro Alexandre de Moraes, provavelmente o Daniel vai falar sobre isso, entendendo que, não obstante a matéria seja tema de repercussão geral, o tópico da repercussão geral ele tem que ser trazido, o tópico destacado da repercussão geral ele tem que ser trazido na petição de IRE. Mas isso não está definido em termos de Supremo Tribunal Federal, tá? Esse caso do Gilmar Mendes era um recurso apócrifo, sem assinatura, mas ele era na vigência do CPC de 73. Então, esse precedente eu trouxe, mas ele meio que não se coloca. Agora, em relação à questão do pré-questionamento, aconteceu 2 casos do TJ do Rio Grande do Sul, em que o tribunal baixou pela repercussão geral, e o tribunal, né, o Supremo baixou pela repercussão geral, e o tribunal lá do Rio Grande do Sul, ele devolveu, dizendo que não tinha como aplicar a repercussão geral, porque não tinha pré-questionamento. O ministro Fachin superou e, no caso, ele já adentrou no mérito, já tinha julgamento de mérito da repercussão geral, e ele mesmo julgou o recurso. Esse é o entendimento também que a gente adota na presidência. No caso, a orientação nossa é que no caso, eles não precedem o enquadramento em tema, então são óbices superáveis, caso a matéria esteja com repercussão geral reconhecida. A afronta reflexa, quer dizer, se o tribunal já disse que a matéria tem repercussão geral e que é constitucional, não tem, assim, mesmo que o acórdão tecnicamente ele não seja o melhor, não dá para você dizer que a afronta é reflexa nesses casos, né? Então, acho que é uma questão meio de lógica. Então, atualmente, como a gente procede, tá? Isso aqui é a orientação da presidência. Se houver requerimento de desistência, evidentemente, mesmo que o tema esteja em repercussão geral, né? Ou renúncia ao direito sobre o qual se fundação, ausência de interesse recursal. No caso, por exemplo, o resto provido, dependendo se a pretensão de direito material já foi satisfeita, a gente também... o RE intempestivo, né? Isso aí não tem dúvida. Agora, em relação à deserção,
É uma coisa ainda que os advogados acham um absurdo, tem entendimento, que talvez o Diogo fale sobre isso, em relação a sistema de repercussão geral, mas nós entendemos, se o recurso for deserto, a gente precede o enquadramento em tema, tá? Essa é a orientação nossa lá. Claro que depois de intimado para regularizar. Então, se não houver intimação na origem e verificado no Supremo que o recurso é deserto, a gente intima para regularizar. Se não for regularizado, a gente nega seguimento. Se já na origem também ele intimou, ele não admitiu o recurso por deserção, ele entrou com agravo, supondo que ele diga, não cabe a deserção porque a matéria está em repercussão geral, a gente vai dizer que precede. Não aconteceu ainda, não, tá? Pelo nosso entendimento lá no STJ, a orientação de aplicar o repetitivo precede ao mérito na origem. Mas no STJ não, porque a gente entende que esse comando é para os tribunais de origem. E no STJ a gente faz uma admissibilidade ampla antes de aplicar o repetitivo. Então eu concordo com o que você está falando, tá? Isso, em tese sim. É porque também a repercussão geral é um filtro para o Supremo. Para o STJ, o repetitivo não é um filtro, né? Exatamente. Se passar, né, a arguição de relevância para o STJ, vai ter o mesmo efeito. Se isso passar, a gente já tem estudos nesse sentido, a arguição de relevância vai ser aplicada antes dos óbices também, né, de alguns óbices. Mas é porque, como não é um filtro, é inviável a gente fazer isso no STJ, aplicar, sobrestar ou aplicar o repetitivo antes dos requisitos de admissibilidade, tá bom? Isso é uma questão de política mesmo também. O Supremo também, isso também precede o enquadramento em tema, tá? Porque você não tem causa decidida, né? Se você, por exemplo, a súmula 735 é um agravo interposto contra uma decisão liminar. Então, você não tem uma causa. Então, isso é um comando do próprio dispositivo constitucional. Então, realmente, o Supremo não supera. Em relação à súmula 281, que é muito comum nos juizados, né? Inclusive, em relação à questão da interposição, e o Daniel também vai falar para vocês, a interposição concomitante de RE e do incidente de uniformização, nós avançamos muito recentemente, porque o que se percebeu é que se aplicava indistintamente a súmula 281. Entrou com os dois recursos, incide a súmula 281. Mas há alguns casos, e inclusive foi a partir da AGU, no caso, também umas questões envolvendo questões previdenciárias, a gente passou a refletir, inclusive achamos um precedente do ministro Teori, em que o Daniel provavelmente vai trazer para vocês, e nós passamos a admitir a interposição em alguns casos, capítulos autônomos e suficientes. Então, está surgindo muitos casos do tema 810, por exemplo, em que a AGU entra com um recurso, entra com incidente de uniformização, mas também entra com a RE especificamente sobre a questão dos juros. E, nesses casos, eles têm realmente, vocês, no caso da AGU, têm feito, inclusive, uma argumentação no sentido, explicando, né, o porquê que ele está interpondo diretamente o RE, né, para o Supremo. Então, nesse caso, a gente tem entendido como cabível, inclusive, o agravo, né, se for o caso, o agravo do 1042. Aliás, se não for tema, né? Porque se for, por exemplo, o tema 810, se a origem não aplicou, a gente aplica. Se a origem aplicou, a gente entende que não cabe o recurso do 1042. As mesmas dificuldades que vocês encontram em relação à súmula 281, nós encontramos, tá? E porque até então, até essa análise mais cuidadosa que a presidência está fazendo, ficava no âmbito de cada relator, e quando ele supera o 281, eles simplesmente superam, né? Aquela questão está na cabeça do juiz, né? Quando você fala assim, se ele está julgando o mérito, é porque presume-se que ele superou os óbices, né, em relação àquele recurso. Então, nós estamos realmente, eu estou, inclusive, com um regimental em relação à súmula 281, e eu pessoalmente, estou trabalhando nele
para o ministro levar para o Supremo, exatamente essas questões que vocês estão colocando, para o Supremo levar para o plenário, exatamente essas questões que vocês estão colocando. Inclusive, essa questão da interposição concomitante, de aguardar, nós tivemos uma reunião de alinhamento esses dias e eu coloquei para a SED como orientação que, nesses casos, como eu falei para vocês antes, cabe o RE. Aí surgiu a questão na hora, mas se não julgou ainda o incidente, então não esgotou a instância. E aí, na hora, aí o pessoal, isso mesmo, então não cabe. Então 281. Aí eu fui para casa e falei, gente, como que eu posso entender que cabe o recurso e vou aplicar 281? Se eu vou aplicar 281, eu estou matando o recurso, certo? Aí eu revendo essa orientação, passei a orientação para os servidores que trabalham comigo e para a SED de que, nesses casos em que são capítulos autônomos e que há o RE, na verdade, o recurso é cabível e você não pode aplicar, então, mesmo que não tenha sido julgado ainda o incidente. Esse é o entendimento? Exatamente. Desde que, efetivamente, se enquadre nessa hipótese que eu falo de capítulo autônomo e independente. Aí não cabe. O que eu estou falando por exemplo, uma questão previdenciária, é uma aposentadoria especial. Você entra no âmbito da TNU para discutir aquela questão específica da aposentadoria especial. Só que existe a questão dos juros, tem 810. Aí você entra com recurso extraordinário direto para o Supremo, tá? Não é a mesma matéria, exatamente. Aí outra coisa, nesses casos em que simplesmente nega seguimento no âmbito da presidência, nós temos um entendimento pessoal, eu e o Carlos, mas a gente ainda não submeteu ao ministro, e a gente talvez trabalhe isso também nesse voto, que como é opcional a interposição do incidente, se simplesmente negar seguimento, entendeu? Não conhecer ali no âmbito da própria presidência, a gente entende que nesses casos cabe o RE, desde que ele esteja impugnando o acórdão, exatamente, o acórdão da turma repressal. Exato. Isso. Mas eu não devo. Isso. Se eu faço, eu tenho que aguardar o julgamento. Não. Se eu não faço o incidente, eu posso acessar direto o Supremo. Não. Pega conhecimento ao incidente. E ali se abriria o prazo do RE em relação à turma repressão. Mas eu queria pegar esse exemplo não. do primeiro F. Não, eu estou falando interposição concomitante. Você já entrou com o RE e com o incidente do acórdão, no prazo do acórdão. Aí o incidente é negado monocraticamente. Inclusive tem a coisa lá do regimento que não cabe, que é irrecorrível. E é isso que os advogados ficam reclamando, né? A maioria de vocês. Como assim? Mas se eles entendem que, se eu sei, é opcional, eu sei que vai negar, por que eu tenho que entrar, entendeu? Então, toda a orientação agora da presidência é muito no sentido da celeridade, de dar celeridade ao processo e não ficar se atendo a questões formais. O que eu falo para vocês, não tem jurisprudência do Supremo, porque, via de regra, se aplica a 281, e não diz por que se está aplicando a 281. Entendeu? Então, aí surgem essas questões que estão ali no limbo e que a gente não sabe como agir. Porque é exatamente esse caso. Você entrou, é opcional, tá? Você entrou com os dois. Só que aí nega seguimento monocraticamente, e aí você pode ali, não, peraí, eu estou falando bobagem. Ali, mas isso é coisa pessoal entre eu e o Carlos, que a gente ainda vai submeter para o ministro, tá? Só para vocês. E como esses processos não estão indo para o ministro-presidente, para os demais ministros, isso vai ficar na presidência. O entendimento é que você poderia, não cabe, nesse segundo prazo, negar seguimento, você não poderia entrar contra o acordo, está precluso. Você poderia entrar contra isso. Mas se você entrou com os dois e simplesmente negou seguimento monocraticamente, aí o recurso seria cabível. Você não teria que entrar com agravo interno para você receber uma negativa da TNU mediante agravo interno, entendeu? Mas isso ainda, como eu falo para vocês, não é para fazer ainda. Só Essas duas situações. A primeira situação, que eu acho que a gente está facilitado, é o primeiro F, né? Capítulo autônomo. Isso. Não é isso? Isso. Isso aí a gente já está aplicando. Eu posso fazer um incidente e posso fazer um RE direto do Supremo.
passando pela TNU na matéria constitucional que eu não abordei o incidente, correto? Que é o primeiro F, é o juiz. Isso. Na turma recursal, eu posso fazer o RE direto do Supremo e eu faço um incidente para a TNU discutindo uma outra matéria. Isso. Isso o Supremo tem aceito? Não, nós vamos aceitar agora, porque o pessoal, é isso que eu estou te falando. Essa questão do o próprio. Não, a gente já aplica. Aí o ministro, essa parte eu já falei com ele. Pegando essa lógica, eu queria... Isso na presidência, né? Isso, presidente. Pegando essa lógica, eu queria expressar uma outra hipótese. Eu tenho uma matéria X, que eu sei que a turma nacional já decidiu contra Isso. a mesma matéria tem fundamento constitucional e eu posso subir pela divergência da turma nacional. Eu abro mão da divergência. Eu não quero acessar a turma nacional, porque eu sei que eu vou perder por decisão monocrática do presidente e vou acessar essa matéria da turma recursal diretamente ao Supremo por RF. Ou seja, eu estou abrindo mão do recurso do incidente, então a turma 81 não se aplicaria porque eu não fiz o incidente e só fiz o RF. Nesse caso já tem jurisprudência dizendo que não é intempestivo, exatamente. Isso aí, inclusive, tem precedentes. Exatamente, tem precedentes do Barroso que para a turma nacional, eu poderia já acessar, entendendo que às vezes seria cabível, mas como é opcional, facultativo, eu abro mão e mando para o STF. Isso é cabível. É cabível, exato. Exatamente. Não, isso aí, inclusive, já tem jurisprudência de outros ministros. Eu lembro bem que tem um caso do Barroso, que ele tratou especificamente desse caso aí. Porque eu fiz, mas eu tenho os precedentes, depois eu posso mandar para vocês, tá? Agora, em relação à questão inclusive em relação a essa discussão da 281, os juizados é um mundo muito... além de distante, né, é um mundo muito cinzento para nós aqui, que atuamos no Supremo. Eu confesso a vocês que nós temos dificuldade em firmar orientações quando se trata de juizados. Então, nós temos algumas balizas, né, que já foram, inclusive, traçadas, tem um acordo do Ministério e tal, mas, assim, vão surgindo coisinhas que a gente, no dia a dia, peraí. Então, não vamos aplicar cegamente a súmula 281, vamos ver, então, caso a caso. Então, essa questão da negativa de segmento monocrático, entendeu? E aí, porque é uma coisa assim, aí eu digo, poxa, mas se eles dizem que não cabe recurso, né? Por que eu vou entrar com recurso? Então, você vai ter uma demora muito maior no processo só para você cumprir uma formalidade, entendeu? Então, tem isso. Realmente, a gente está caminhando nesse sentido. Em relação a súmula 281 em relação aos juizados não é uma coisa simples para nós, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Tanto que essa questão do capítulo autônomo, pessoal, mas você não julgou ainda, e eu embalei, entendeu? Aí em casa eu comecei a pensar, não, peraí, então eu vou estar negando, então eu estou dizendo, na prática, eu estou dizendo que não cabe, se eu estou aplicando a súmula 281, ou cabe ou não cabe, né? Em relação ao agravo, ao ARI, né? Só para vocês, o Supremo, ele não é muito apegado às formalidades, assim, em relação à súmula 287. Tanto, em relação à súmula 287, ela, inclusive, ela é superada no caso de repercussão geral, tá? Matéria em repercussão geral é superada. E essa questão da decisão ser capítulo único, né, como existe já o entendimento consolidado no STF, a gente não é tão rigoroso em relação a isso. Eu acho que tem casos, por exemplo, que questões preliminares, artigo 93 ou 5º, tal, quando ele é usado em preliminar, não no mérito. Aí o tribunal lá aplicou acima da repercussão geral em relação ao 93, por exemplo, e no mérito ele julgou, não admitiu o recurso. Aí você entra, né, com o ARI, pelo artigo 1042, só contra aquele capítulo que cabe o recurso do 1042. Então, a gente nem exige que você diga, embora eu vi alguns casos da própria AGU, dizendo, olha, a gente aqui não está recorrendo de tal, até porque não cabe, né? O recurso você simplesmente renunciou. Você renunciou. Então, você não tem que... Inclusive, nem precisa falar que você renunciou. Acho que pressupõe-se que você renunciou, tá? Isso eu estou falando quando envolve duas questões, assim...
Em relação à questão dos fundamentos, assim, a gente tem sido tanto quanto maleável, principalmente quando se trata de decisões que não são muito técnicas, né? Que ficam, inclusive, falando, trazendo, como vocês falaram, fundamentos lá que nem foram trazidos no RE, entendeu? Então, a gente faz essa análise antes de aplicar a súmula 287 e tem uma certa subjetividade, uma coisa que a gente ainda está trabalhando nisso para que a gente consiga, né, sistematizar melhor e objetivar o máximo possível a aplicação da súmula 287, mas a gente tem trabalhado nesse sentido. Aí, acho que talvez seja um tema que o Diogo vai tratar, mas só para vocês saberem como a gente está procedendo lá no Supremo. Aconteceu um caso que tinha RE e RESP, a matéria está com repercussão geral reconhecida do RE, o STJ ele tem determinado a baixa do RESP pela repercussão geral e determinando que o processo fique sobrestado lá. O Rio Grande do Sul, como eles são, né, como eu diria, quando você é rebelde? Rebelde. O TRF da quarta. Eles acho que ficaram não dando muita bola, e aí a questão acabou surgindo numa questão de ordem lá no STJ, o STJ dizendo não, inclusive oficiou para o presidente do TRF e tal. E aí nós pegamos alguns recursos que eles simplesmente pegaram, deram andamento ao RE. Eles não deixaram sobrestado o processo. Eles deram andamento ao RE, entendeu? Ao invés de que eles poderiam também sobrestar lá o RE, como, né, o próprio código prevê, em razão da sistemática de repercussão geral na origem. Mas como teve essa decisão do STJ, entendendo que o caso se enquadrava em repercussão geral e determinando o retorno, eles têm mandado para nós. Então, a gente resolveu não entrar nessa briga do STJ com o TRF. Simplesmente a gente diz, é o tema tal, e manda, aí determina o retorno. Sim, é lá que tem que ficar. Só que eu acho que eles querem uma ordem nossa, eles não querem a ordem do STJ, entendeu? Exatamente, e que o tema tem que ficar lá. Então, aí surgem essas questõezinhas. Então, que horas são? Já estamos... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho importante falar para vocês. Pois fiquem à vontade também, assim, dúvidas que vocês tenham. Porque essa questão, essa coisa da presidência, né? E cada dia mais está aumentando, né, como o Tiago fala, os filtros, essa análise no âmbito da presidência. É uma atuação nossa que a gente tem feito, que é inclusive uma diretriz também, que acho que acabou não ficando aí, mas dele, no sentido de que a gente já na entrada, a gente tente colocar o máximo de temas em repercussão geral, seja pela ausência, seja pela existência. Nós temos feito um trabalho de gestão, né, forte, no sentido de já na entrada a gente verificar quais os temas que são passíveis de inclusão no plenário virtual, e também nós temos feito uma atuação muito forte nos tribunais. Porque antes, o que acontecia? Os tribunais, eles elegiam um recurso, determinado recurso como representativo, ia para o Supremo, era distribuído livremente, e aí você via uma decisão do relator negando seguimento. Tá? Então, agora, todos os representativos de controvérsia vão para a presidência. Necessariamente, eles passam pela presidência, para fazer uma análise inicial, se é o caso ou não de inclusão no plenário virtual. Que bom. Julho, por exemplo, a gente só, nos processos que a gente seriam passíveis de distribuição, né, que a SEG acabou passando sem que ela analisasse, sem que ela distribuísse lá, a gente colocou 8 temas na repercussão geral. Temos mais um agora que envolve aquela discussão da contribuição previdenciária, do retorno, né, quando você retorna, que também já tem matéria pacífica no mérito, né? A gente também já está com a manifestação pronta para o ministro, só para o ministro aprovar, e tem a discussão da H100 lá, também, que é outra questão que também já está só dependendo de uma aprovação dele. Mas nós temos feito esse esforço, tá? Só uma coisa, em relação à fungibilidade recursal, na jurisprudência suprema a gente tem alguns requisitos, por exemplo, não se aplica o CPC de 73, não pode ter RE e RESP nos autos, né? Para poder aplicar a fungibilidade. Não cabe de juizado, evidentemente, até porque, né? Continua. E a gente CPC de novo, pedindo para converter
eu acho que com base nesse... E aí fica aquela coisa. Fica exatamente o que você fica evitar, né? Mas aí, não sei, seria uma sugestão de talvez reavaliar nesses casos, porque o STJ diz que é constitucional, o Supremo diz que é infra. A gente entende que o Supremo tem que dar a palavra final, aí a gente pede pela fungibilidade para devolver para o STJ, e isso não tem sido acolhido. No caso, você entende que aí o Supremo poderia dizer, se o STJ a questão é infra, é infra, STJ julgue, devolve para o STJ, para o STJ julgar. Fator previdenciário. Fator previdenciário, vocês da PGU, da imunidade, da represa. Não, da imunidade da represa não está resolvida. A imunidade da represa é exatamente um caso que o STJ nunca vai julgar. E o STF diz que não. A imunidade da represa, o STJ disse que era constitucional. Teve um caso que o STJ entendeu que, como o STF estava entendendo que não era constitucional, ele julgaria. Mas esse é um caso. O Supremo foi para o STJ e o STJ meio que reconheceu. Mas tinha só o RE ou tinha o RE e o resto? Porque pode ser isso. Tinha os dois. Tinha os dois. mas eu acho que é uma questão Mas interessante. a represa ficou no limbo, né? E não tem, a gente não entra com RE, então não vai aplicar a fungibilidade, porque tem orientação para não entrar com RE. Porque o Supremo já disse que era para ter na redação geral. É uma questão bem... O problema das orientações da STJCP de não recorrer é justamente, primeiro, a questão do duplo fundamento, né? Foi o começo foi na primeira palestra e agora tem essa. Só que a gente não pode dizer, olha, não, recorre. Apesar de não caber o RE, mas tem que recorrer só porque senão o STJ não vai conhecer. Então, vocês não estão sendo Então, questão a gente que... tem que ir sobre recursos. Não sei mas o próprio representante Exatamente, vira a cara e fala, não, aqui é questão de gestão. Exatamente. Porque se a questão é constitucional, entendeu? A questão é constitucional, eles teriam que aplicar a fungibilidade. Por isso que eu achei aquela questão da súmula 126 meio assim, do duplo fundamento, entendeu? É uma diretriz corretíssima da Corregedoria, que é cobrar se as pessoas estão recorrendo indevidamente. Dizer, olha, é inclusive não necessariamente uma infração, dependendo do caso concreto, mas uma recomendação que sejam seguidas as orientações, a gente faz, né? As orientações decidir em repercussão geral, decidir em repetitivo, a gente orienta todo mundo a parar de recorrer. Mas às vezes a gente se vê nesse paradoxo. Então, deveria ter uma vírgula, salvo se tiver caso, resto só interposto. salvaria o Porque processo. aí a pessoa tem que recorrer extraordinário para cumprir a formalidade. Infelizmente, a gente vê aqui decorrendo da presidência. Tem que... Porque você corre o risco, o que eu ia colocar, na verdade, é que assim, que aí o advogado ele vai ter que tomar, assim, o máximo de cautela para dizer, a questão é constitucional mesmo, eu vou para o Supremo. A questão é infra, eu vou para o STJ, que é essa a intenção, certo? Mas aí você corre esse risco de, por exemplo, uma questão infra, lá no STJ, o STJ entender não aplicar fungibilidade, né? E a questão ser constitucional... Porque se é que o Supremo ele desse a fungibilidade e devolvesse para o STJ julgar, estaria resolvido o problema. Determinando o julgamento, porque aí daria a fungibilidade do Supremo para essa questão, o STJ julgar. essa questão se é infra ou se é constitucional, a gente sabe que tem uma coisa no caso do clássico é direito adquirido. Tem 500 precedentes do Supremo dizendo que discussão de direito adquirido é matéria infra, porém, em alguns casos, por exemplo, quintos, ele já conheceu, seja quintos de incorporação de mudança de carreira, inclusive para a magistratura, seja quinto de servidor. Então, ele já conheceu e já mudou o mérito. Antes, com paradigma que era todo mundo, agora com a repercussão geral. Então, é difícil você, né, tem cravar. Mesmo nos casos que a gente tenta, que a questão fique no STJ, eventualmente pode chegar um determinado ministro e entender, não, é constitucional, por exemplo, tributário. O tributário corre muito isso, principalmente no Marco Aurélio, né? A questão está pacífica, aquela questão, por exemplo, do IPI, da saída do estabelecimento, aquela dupla incidência, etc. E aí, mas tem outro também em relação à fungibilidade, que tem precedentes nesse sentido, de salvo também se não houver um outro óbice que impeça o segmento do recurso, né? A gente tem, realmente, essa questão da aplicação do 1033, eu confesso para vocês que o STF está tímido mesmo, sabe? Está tímido. E tanto que teve aquele caso das Ilhas Costeiras, lá do lado do São Luís, né? E aí a gente ficou, mas aqui, se a gente está entendendo que é infra, a gente já poderia mandar lá para o STJ e tal.
Mas a gente estava entendendo também que era uma questão fática. Então, pelo menos no que diz respeito a nós, da presidência, a gente tem, nesses casos, a gente, mesmo que envolvendo também fatos e provas, a gente tem evitado entrar nisso, para quer dizer, você já está sinalizando para o STJ para ele chegar lá e aplicar a súmula 7. Então, a gente tem tentado aplicar a fungibilidade, mas confesso que é um trabalho que a gente precisa fazer de gestão e que nós ainda estamos falhando nesse sentido. Esse programa Bio, né, pela lei de São Luís, foi justamente isso. A gente chegou a pensar, mas tinha realmente o óbice da revisão de prova. Isso. Agora, o caso dos bens da represa, da imunidade, realmente é um caso do condomínio, sem discussão. Porque é uma questão diferente do número aqui da paridade, da repercussão geral, que já tinha sido julgada. Foi um caso, fala REFES, é a rede ferroviária? Foi o que nós entendemos que não tinha repercussão geral, uma discussão... Não, mas mas aí já tinha uma decisão do Supremo, disse que não tinha repercussão geral porque era matéria íntima. E o STJ, sobre essa questão, de que não quer constitucional. Então a gente tem que passar agora a aplicar mais o 1033, então. Salvo engano, a gente mencionou para pedir a fungibilidade da Quando vê esses casos assim que são relevantes e tal, aí vocês entram em contato com a gente lá para a gente, né, tentar alinhar as coisas. Porque realmente a gente tem feito esforço lá, inclusive com recursos humanos até escassos, né, no sentido de gerir melhor os recursos extraordinários, né, e inclusive fortalecer mais a sistemática de repercussão geral nos tribunais de origem. Nós tivemos um caso, por exemplo, juizados da Bahia, eram juizados estaduais da Bahia. Quando nós entramos, havia um volume, eles aplicavam o tema 800 e subia pelo agravo do 1042. E nós fomos lá no TJ Bahia, fizemos uma reunião com o coordenador dos juizados, mais com a vice-presidência de lá, e só para vocês terem uma ideia, o volume era enorme, só dos juizados, são 6 turmas recursais. Daí, nós fomos em março, né? E aí o coordenador, ele disse, já recebi, inclusive, daquela decisão da presidência que devolve, né, para que eles apreciem e tal. E nós já estamos aplicando. Vocês vão sentir o impacto a partir de abril. Só para vocês terem uma ideia, no final de abril eu fiz o levantamento e nos primeiros meses de 2019, nós tivemos cerca de 800 e poucos processos só dessas 6 turmas. A partir do momento que nós fomos lá e que eles disseram que nós iríamos sentir o impacto, nós recebemos 8 processos. Quer dizer, aquilo que realmente passou, todo mundo trabalha, todo mundo, né, todo mundo está sujeito a equívocos. Então, a gente realmente tem feito esse trabalho e uma interlocução também, assim, com a AGU, com a Procuradoria, entendeu? Porque é interesse nosso, tanto interesse que como você falou, vocês trabalham com processo de massa, né? É interesse de vocês e é interesse nosso gerir melhor esses recursos, né? E aí a gente tem trabalhado nesse sentido. Então, com isso, nesse trabalho, o que a gente tem em termos de diretriz? O Supremo vai poder realmente se dedicar à vocação constitucional dele, né? Ele ganha, porque aí ele pode se dedicar às questões de maior envergadura. No caso dos tribunais, né? Que isso é para os tribunais, mas afeta vocês também. Também ganham os tribunais, né? Porque você evita a procrastinação de processo. Então, tudo que é medida que a gente consiga fazer com que o recurso não chegue só para o Supremo devolver, o caso da prejudicialidade é um caso concreto, a gente tem tentado fazer isso. Claro que a gente tem uma preocupação muito grande com a efetividade da prestação jurisdicional, a gente não pode realmente descuidar disso. A gente tenta conciliar as duas coisas. Tanto que o projeto da presidência é analisar 100% dos ares, né, da própria presidência, e como eu falei a vocês, distribuir como RE, eventualmente, se for o caso de distribuição. Nós, antes de pensarmos em analisar 100%, nós precisamos consolidar o que a gente tem agora. É a nossa preocupação maior, tá? E aí vocês realmente são muito importantes nesse sentido. E, gente, acima de tudo, o jurisdicionado ganha, né? Porque você fala assim, justiça tardia,
né? Principalmente causas previdenciárias. Então, acho que todo mundo ganha com isso. E nós estamos abertos lá, está meu telefone aí, vocês podem, a hora que vocês quiserem, entendeu? Dúvidas, etc., ligar para a gente está lá, está à disposição e a gente está tentando. 321, é verdade, está bem? 3217-4128. Esse é o meu direto lá do Supremo. Tá bom? Mais alguma questão?